temos trabalhado todos esses domingos a série de mensagens Apocalipse, as coisas que em breve devem acontecer. E hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 6, na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencedor e para vencer. Quando abriu, agora o segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, como igualmente eles foram. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Nós vimos até aqui, como pano de fundo do Apocalipse, que Nero, no ano de 64, ateou fogo em Roma, se vestiu de ator, pegou uma lira e ficou tangendo essa lira, vendo Roma queimando. Por 7 dias ela queimou. E dos 14 bairros de Roma,
10 bairros foram completamente tomados pelo incêndio. Somente 4 bairros não foram tão afetados. E esses 4 bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso deu a Nero um álibi muito bom para colocar a culpa nos cristãos. E os historiadores relatam, então, que faltou madeira para crucificar os cristãos e que também passavam piche nos corpos dos cristãos e os penduravam em estacas e postes a fim de iluminar as noites de Roma. É nesse contexto que o apóstolo Paulo é preso e ele não ora mais para sair da prisão quando é escrita a carta de 2 ao Timóteo, sua última carta, capítulo 4, seu último capítulo. Ele disse: já estou sendo oferecido em sacrifício de libação, em oferta a Deus, por causa da perseguição que se instalou sobre a igreja. Mas depois de Nero, em 64, no ano 70 vem outro, imperador o Tito, e ele cerca a cidade de Jerusalém e sitia Jerusalém. Então derruba os muros de Jerusalém, entra na cidade, mata a fio de espada milhares de pessoas, coloca fogo no templo e destrói completamente o templo, não deixando pedra sobre pedra, tudo é destruído. Então vê-se ali a maior diáspora de judeus, mas também de cristãos. Os judeus ficam sem pátria até 1948, onde depois vão voltar. Depois dele, no ano de 70 em diante, 74, 78, em diante vem Vespasiano, que é o imperador que vai ali na inauguração do Coliseu promover a matança dos cristãos. Os cristãos são devorados na inauguração dos 100 dias de inauguração do Coliseu. Os cristãos são devorados, dilacerados por feras, por leões dentro daquele lugar. Depois dele, lá por volta do ano 82, vem Domiciano. E Domiciano é conhecido como o segundo Nero e arroga para si mesmo o título de senhor e mestre, sendo um homem insano, louco como Nero, mas ainda pior, matou a sua própria mãe, seu irmão, sobrinho, qualquer pessoa que tentasse ofuscar a glória dele, ele matava. Ele matava. Um homem insano, um homem completamente hedonista. A egolatria era comum a ele, o culto a ele mesmo. É este homem que promove uma perseguição também ferrenha contra os cristãos. E é nesse contexto que o apóstolo João, então, é encarcerado na ilha de Pátimos, no mar Egeu, e ali fecha-se para o apóstolo João todas as portas da terra. Mas quando os homens e a perseguição fecham todas as portas da terra, Deus abre uma porta no céu. E João é o único sobrevivente do colégio apostólico. Todos os outros apóstolos já haviam sido mortos pelo viés do martírio. Somente João está vivo. E vimos no capítulo 1 o Cristo glorificado. Então o Cristo agora é o Cristo glorificado, e João traz para nós, como vimos, a imagem do Cristo glorificado: seus cabelos brancos, seus olhos como de fogo, seu rosto resplandecente como o sol ao meio-dia, e todos os detalhes do Cristo glorificado. Depois disso, ele fala às igrejas, que Cristo está andando no meio das igrejas, que são os candelabros, e ali nós aprendemos que Jesus anda no meio da igreja, e ele diz: eu conheço as suas obras. Para todas as igrejas, ele repete o mesmo estribilho: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E Cristo então vai sondar a igreja, corrigir a igreja e exortar a igreja. As 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas da terra. É a igreja na sua plenitude. No capítulo 4 vimos
que João viu um trono armado no céu. E ali no capítulo 4 existe a visão do trono de Deus. O que isso significa? Que o governo da história está nas mãos de Deus. A história não está à deriva. Nem a minha, nem a sua, nem a história da humanidade está à deriva. Nós não somos levados de um lado para o outro à força das circunstâncias. Não. João diz, tem um trono no céu. E sobre ele está sentado aquele que é digno, a saber, o nosso Deus Todo-Poderoso. E isso é um conforto para a igreja. Saber que Deus está no trono. E que ainda que coisas terríveis aconteçam, Deus está rigorosamente no controle de tudo o que está acontecendo. No capítulo 5 vimos que foi feita uma pesquisa no céu, porque Deus está segurando um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, que significa que nada mais pode ser escrito. Que tudo o que tinha para ser escrito já foi, não há mais espaço para escrever nada. Tudo está escrito, nada foi omitido e o livro está todo selado com 7 selos. E aí foi feita a pergunta, quem é digno de olhar para o livro e desatar os selos? E não foi encontrado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas um dos anciãos vai até João, que está chorando porque ninguém foi encontrado, e disse, João, não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e abrir os seus 7 selos. Quem é este? Jesus. Jesus pega o livro da história, o livro dos desígnios de Deus, o livro que contém a história de tudo da humanidade, minha e sua história e toda a história. Jesus pega este livro. Ao pegar esse livro, não somente traz a revelação da história, como também Cristo tem poder e autoridade para levar a cabo toda a vontade do Pai. Sendo assim, abre-se agora o capítulo 6. E o capítulo 6 começa com o primeiro selo. E João diz, vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. É importante os irmãos entenderem que entre o primeiro e o 7º selo, compreende toda a história, desde a ascensão de Cristo até a volta de Cristo, está dentro dos 7 selos. E aqui está sendo aberto o primeiro selo. E quem é este que está no cavalo branco? Existe pelo menos, irmãos, 4 interpretações para quem é que está no cavalo branco. Há uma grande dificuldade de interpretação desse texto, sendo considerado um dos textos mais difíceis de ser interpretado da palavra de Deus, sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. E a primeira vertente teológica, os estudiosos, os exegetas, alguns dizem, é o anticristo, com uma falsa brancura, com uma falsa vitória, com uma falsa coroa. Mas outra vertente diz, não, são as conquistas militares. Esse cavalo representa, esse cavalo e este cavaleiro com o arco representa as conquistas militares. Outros ainda dizem, não, é a pregação do Evangelho. O cavalo e o seu cavaleiro com o arco representa a pregação do Evangelho. Mas existe uma 4ª linha, que esta é a linha que eu entendo ser a linha mais coerente, mais coesa, com tudo o que está escrito no livro do Apocalipse, acerca do cavaleiro e seu cavalo. E este é que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o cavaleiro que está sobre o cavalo. E por que nós podemos pensar assim? Porque aqui diz que este cavaleiro
ele está num cavalo branco. A começar por aqui. Branco, irmãos, aponta para a retidão. Branco aponta para a santidade. O branco na Bíblia sempre, todas as vezes, está ligada à pureza, à retidão e à santidade. Se não vejamos, por exemplo, Apocalipse 1,14, vai afirmar que o Senhor Jesus, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Veja Apocalipse 2,17, que fala da pedrinha. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus escreve um novo nome numa pedra, mas essa pedra é branca, porque é a pureza, é a retidão. Apocalipse capítulo 3, versículo 4, diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco. Aponta para a pureza, mais uma vez, para a santidade. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Versículo 18: aconselho-te que compre de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas. Apocalipse 14, 14, vai nos mostrar da nuvem. Olhei e eis uma nuvem branca, aonde Deus está sentado. Branca. Cavalos brancos, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está falando de quem? Do Senhor. Que cavalo ele está? Um cavalo branco. Veja o versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado em que cavalos? Brancos. Brancos. Vejamos Apocalipse ainda 20, versículo 11. Vi um grande trono branco. Amados irmãos, todo o livro do Apocalipse aponta para a brancura ligada à retidão, ligada à pureza, ligado à santidade, ligado ao próprio Deus e à obra de Deus. Portanto, esse cavaleiro num cavalo branco é Jesus Cristo. Ele tem a coroa, ele tem o arco, ele vem vencendo e ele vem para vencer. Na abertura do primeiro selo não tem maldição. Na abertura do primeiro selo não tem juízo. Na abertura do primeiro selo tem a evidência de que quem vem primeiro é Ele, é o Senhor, abrindo a história, abrindo o caminho. Muito bem. Uma vez que a gente entenda isso, vamos para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi dada uma grande espada. Cavalo vermelho aponta para a guerra. Irmãos, ali diz uma grande espada no final do versículo. Essa espada, lá no grego, ela se chama macaira. Macaira não é uma espada de guerra. Macaira é um cutelo de sacrifício. É a mesma palavra que é usada para quando Abraão vai sacrificar Isaque. E o anjo brada do céu e diz: não faça isso, Abraão. É a mesma, o cutelo, quando o Isaque diz: aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? É a mesma palavra para essa espada, macaira, cutelo. Então, que tipo de morte é essa que esse segundo selo rompido está trazendo? Que ódio é esse? Que guerra é essa? É a perseguição contra os cristãos, sobretudo a perseguição contra a igreja. Quando o segundo selo é rompido,
vem a perseguição contra a igreja de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que em toda a história da igreja, nesses séculos todos, o século 20 é o século onde morreram o maior número de mártires da história. Em nem outro tempo da história da humanidade, e nesses 20 séculos de cristianismo, morreu mais mártires do que no século 20. Se nós juntarmos os 19 séculos, não dá o número dos mortos pelo martírio do século 20. É um ódio que está lá em João capítulo 15, a partir do versículo 18, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Vamos até o 25. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente eles têm visto, mas também têm me odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Existe um ódio. Existe um ódio contra os cristãos. Existe um ódio contra a igreja. Jesus disse: odiaram a mim e odiarão a vocês. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram e se me mataram, vão fazer isso com vocês. E os mártires da igreja estão morrendo, mas não estão negando a Deus. Esse cutelo, essa grande espada, está sendo realmente cravada nos corações dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus que estão morrendo não negam o nome de Jesus, não se acovardam, não recuam, mas confessam o nome de Jesus e o fazem até a morte, até o sangue, mas não recuam. Bendito seja o nome do Senhor pela morte dos seus mártires, a saber, os nossos irmãos que não negam o nome de Jesus. A abertura do segundo selo é esse cavalo vermelho que traz a guerra contra os filhos, a guerra contra a igreja. Todos os apóstolos foram mortos por viés do martírio, com exceção de João. Mas morreu também Policarpo, morreu Estevão, morreu Perpétua. Depois veio a Inquisição, e esse cutelo estava lá. O nazismo, o fascismo, o comunismo e todos esses regimes totalitários que odeiam os cristãos, que perseguem a igreja e que matam os cristãos. Este é este cavalo vermelho que persegue com ódio, e o vermelho aponta para o sangue dos inocentes, o sangue dos mártires que está sendo derramado. Irmãos, como isso é sério. Precisamos entender algo muito importante nessa noite: que ser cristão é ser odiado pelo mundo. É ser odiado pelo mundo. Por isso que eu falei para vocês, o mundo ensina diferente, e está ensinando diferente nossos filhos, e está ensinando diferente nossos netos. O mundo está ensinando o que Deus falou que é pecado, e o mundo está ensinando. Mas irmãos, a igreja tem uma palavra de Deus, e nós não vamos deixar de anunciar, de pregar e de ensinar a palavra de Deus, cada vez mais e mais e mais. E se o mundo nos odeia, nos persegue, nos processa e quer calar a nossa voz, não nos calaremos. Ainda que nos matem, nós vamos glorificar, honrar e exaltar o nome de nosso Deus. Nós não negociamos essa palavra aqui, a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, não negociamos. É nosso livro de regra de fé e de prática. Vivemos por ela, mas morremos por ela também, se for necessário, agora mesmo. Amém, irmãos? Na abertura do segundo selo, a espada macaira, o cutelo, a faca de sacrifício,
vem sobre a igreja. Desde que Caim matou Abel, derrama-se o sangue. Quem é esse cavalo vermelho? Esse cavalo vermelho é um agente do dragão vermelho. O dragão vermelho está em Apocalipse 12, versículo 3. Apocalipse 12, 3 fala do dragão. Esse dragão vermelho é uma figura para o Satanás. E esse cavalo vermelho é uma figura de um servo, de um agente de Satanás, que vem para matar e destruir a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, nós. Não nos calemos, irmãos, nem nos intimidemos diante das ameaças do maligno, mas permanecemos firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Outra coisa, precisamos entender aqui, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártir. O que é testemunhar? É estar disposto a ir ao martírio. E como eu vou conseguir ser fiel e fiel até a morte, um mártir de Cristo, se for preciso? Eu receberei poder. Poder para quê? Poder para eu dizer não para mim. Poder para eu abrir mão do meu orgulho. Poder para eu deixar de eu fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer. É poder não para sair aí fazendo culto emocional e avivamento da lata vazia, que faz muito barulho, mas porque não tem nada dentro. Barulho demais não quer dizer cheio do Espírito Santo, irmãos. Barulho demais pode indicar que está vazio, porque lata vazia faz muito barulho, troveja muito, mas não chove. O poder do Espírito Santo é para aquele que está ali pronto. Renuncia agora, abre mão agora, rejeita agora os teus desejos, as tuas paixões, faz para Deus agora. Recebereis poder para negar a si mesmo, recebereis poder para passar por cima do ego, recebereis poder para pedir perdão, recebereis poder para não se vingar do outro, recebereis poder para não caluniar e difamar os outros, recebereis poder para dobrar os joelhos e orar, poder para orar. Porque se tem uma coisa mais difícil nesse mundo, é orar. Quem quer orar? Cadê a igreja que ora? Ninguém quer saber de oração. Recebereis poder para chorar na presença de Deus e dizer: vem, Senhor, queremos o Senhor. Não estamos nem aí para este mundo, não somos daqui. Nossa pátria é celestial, nossa casa não é esse lugar. Odiamos o mundo. Se Jesus odeia o mundo, eu odeio o mundo. Se o mundo me odeia, eu amo as pessoas, mas mundo não significa pessoas. Mundo que ele está falando é o sistema, são os valores e os princípios desse mundo. Nos odeiam, batemos de frente. Satanás não tocará na próxima geração, não tocará, em nome de Jesus, não nos nossos, não nos filhos de Deus. E nós temos poder para isso, Deus nos deu. Tendo dito isso, irmãos, vejamos o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiquem nem o azeite e nem o vinho. Irmãos, agora esse cavalo preto, ele representa a fome e a escassez, porque a guerra traz a fome e a escassez. E está dito ali: 1 denário por 1 litro de trigo. Irmãos, 1 denário dava para comprar 12 litros. 1 denário dá para comprar 12 litros de trigo. Mas agora está escrito aqui: 1 denário, 1 litro. O que isso aponta? Escassez. Não vai ter comida. Os homens vão trabalhar só pela comida.
Os homens vão trabalhar só por um pedaço de pão, porque não haverá mais comida, haverá ressecamento, haverá escassez. E por que haverá tudo isso, irmãos? Porque Apocalipse 13:17 está escrito que aqueles que tiverem a marca da besta vão poder comprar, vender, negociar, vão poder fazer tudo. Mas quem não tiver a marca da besta não vai poder fazer essas coisas. E aqui muitos estudiosos entendem que os filhos de Deus, por não abrirem mão dos preceitos de Deus, dos desígnios de Deus, da palavra de Deus, do trilho que é a palavra de Deus, vão passar fome. E eles podem até morrer de fome, mas não vão apostatar da fé. É melhor morrer de fome, irmãos, do que apostatar da fé. É melhor ter pouco com Deus do que muito sem Deus. 1 litro de trigo por 1 denário. É como se nós pagássemos R$50 num quilo de trigo. Olha o tamanho da escassez. 1 denário por 3 medidas de cevada. Cevada naquela época não era dada aos homens, cevada naquela época era dada aos animais. É comida de animal. Mas até isso, os homens se sujeitarão, e muitos deles os crentes, para não retroagirem em sua fé, para não apostatarem, porque receberam de Deus poder para passar fome e não negar Jesus. Está vendo para que é o poder de Deus? Muita gente quer o poder de Deus. Ah, Senhor, mais da tua unção, mais do teu poder. Somos bons para cantar isso. O poder é para passar fome e não negar. O poder é para sofrer injustiça e dizer assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você me maldisse, eu te bendigo. Você me amaldiçoou, eu te abençoo. Você está me perseguindo, eu oro por você. Poder é para isso. Isso significa poder aos olhos de Deus. Muito diferente de algumas coisas que ouvimos por aí. Mas ele disse assim: não danifique o azeite e o vinho. Azeite e vinho são alimentos mais nobres. O que isso quer dizer? O azeite e o vinho é a comida do rico. O trigo e a cevada será do pobre. E isso aponta que os ricos ficarão ainda mais ricos e os pobres miseravelmente pobres. A desigualdade social vai aumentar. A distância entre os ricos e os pobres vai aumentar. A miséria na humanidade vai crescer por causa da ganância, por causa da cobiça, por causa do egoísmo, por causa do serviço que os homens estão tendo a mamon. Os homens estão amando mais ao dinheiro do que a Deus. Vê o seu irmão morrer, mas não é capaz de abrir a mão. Vê o seu irmão morrer, mas não é capaz de dar uma ajuda. Por isso que o Senhor disse que o amor de muitos esfriaria. Mas agora o 4º selo. E quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olheis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade, por meio das feras da guerra. Chama a sua atenção para uma coisa: a morte e o inferno, está dizendo ali. Este é o 4º selo. O cavalo amarelo, amarelo não é amarelo. O amarelo aqui é a tradução. O certo é aquela cor baia, é aquela cor do cadáver. É o cavalo que simboliza a morte, que é a morte. É a cor desse animal, é a cor de alguém que está morto. Mas é muito interessante observar que quando a morte, seguida pelo inferno, a morte vai matando, o inferno vai recolhendo. Mas é muito importante observarmos aqui que foi dito assim: foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra. Preste atenção, irmão, muito importante. A morte e o inferno agem debaixo de autoridade. Morte e inferno só pode fazer qualquer coisa se Deus deixar. O diabo, disse Lutero, é o diabo de Deus, no sentido que Deus tem o diabo como um cachorro na corrente. E o diabo só pode ir até onde Deus deixa. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 a menos. Quem manda é Deus.
Quem está no controle é Deus. Quem está sentado no trono é Deus. É Jesus Cristo nosso Senhor. Ele manda, Ele governa, Ele sustenta. A morte pode matar, o inferno pode recolher, mas só o que Ele disse que pode. Isso significa que mesmo a situação mais escura, mais difícil, mais triste, mais aterradora, ela está debaixo, rigorosamente, do controle de Deus. Nem a morte e nem o inferno podem dar um passo, nem para trás, nem para frente, nem levantar o pé e nem baixar o pé, sem antes pedir permissão para Ele, para o nosso Senhor. A morte não nos ameaça. A morte não tem poder contra nós. O inferno não nos ameaça e não tem poder contra nós, porque nós fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Esse selo não nos assusta, mas a ruptura deste selo lhe revela que foi-lhe dada também uma espada, e o nome dessa espada é Ronfaia, que significa uma espada longa, uma espada de guerra. Diferente da Macária, a Ronfaia é a espada de guerra, para um homem matar o outro, por causa da cobiça, por causa do amor ao dinheiro, por causa dos seus interesses, por causa dos seus desejos, por causa de poder. Um homem começa a matar o outro, são as guerras. Foi-lhes dado autoridade para matar um quarto, a quarta parte, segundo a palavra de Deus. Uma espada usada na guerra. Então aqui nós sabemos, irmãos, e podemos concluir desse selo, que a morte e o inferno têm ação delimitada e território definido, não pode agir fora da vontade de Deus. Agora vamos para o quinto selo. O quinto selo muda a nossa perspectiva. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, eles foram. Aqui nós estamos vendo uma mudança, irmãos, de cenário. No quinto selo, nós vemos que agora o cenário muda da terra para o céu. É muito importante entendermos que quando um selo é rompido no céu, as consequências são vividas na terra. Você está entendendo isso? Quando um selo é rompido no céu, as consequências chegam na terra. Isso significa que o céu governa a terra, o céu manda na terra. Nada acontece na terra sem o comando do céu. E ali estão os mártires. E como eles estão? Eles estão debaixo do altar. E o que eles estão fazendo? Eles estão clamando. A primeira coisa que precisamos aprender aqui: muitas pessoas ensinam errado. O crente, quando morre, fica no sono. Tem sono não, irmão? Não tem sono não. Quando o crente morre, ele fica inconsciente. Aí num determinado momento, fica morto, até que Jesus volte e o ressuscite. Não, senhor. Um crente, quando morre, vai para a presença de Deus. E na presença de Deus ele está muito consciente. E não só consciente, no caso dos mártires, a igreja está clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Por que o Senhor não termina? Por que o Senhor não executa o seu juízo? Por que o Senhor não para logo com isso e termina com tudo isso? Mas Pedro vai responder. Alguns consideram que Deus está demorando, mas Ele não está. Ele é longânimo. Ele está esperando o número de todos que se entregarão a Ele. Depois disso, Ele virá com o juízo sobre a terra. Mas os mártires estão agora, irmãos, lá no céu, debaixo do trono de Deus. Eles estão lúcidos. A morte só mata este corpo. O nosso espírito permanece vivo e consciente e lúcido.
E nós estaremos na presença de Deus quando morrermos, e estaremos esperando junto com os nossos conservos até o último selo ser rompido e o juízo de Deus vier sobre a terra. Isso se isso não acontecer antes. Então esse ensino que um crente fica morto e não tem, não vê, não sabe de nada, não procede com o ensino bíblico. Vamos estar muito lúcidos, conscientes e clamando. Agora vamos para o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, foram abalados. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, o sexto selo, quando é rompido, significa uma coisa: as portas da graça foram fechadas. Acabou. Até o quarto selo, a ira de Deus é misturada com a graça. Agora não. Agora é a ira pura, sem nenhuma mistura. É a ira de Deus sobre a terra, é o juízo de Deus. As portas da graça são fechadas. Ao rompimento desse selo não há lugar para arrependimento. No rompimento desse selo não há lugar para conversão, não dá para aceitar Jesus, não dá para se arrepender, acabou. No rompimento desse selo é o juízo de Deus. E Pedro vai dizer algo tremendo, lá em 2 Pedro 3,10, põe para mim. Virá, entretanto, este dia como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. O que Pedro está dizendo? Tudo vai começar a queimar. Se você se assusta com um incêndio na terra, imagine você olhar para o céu e ver o universo incendiando. Este vai ser o grande dia do juízo. Não haverá como escapar. E aqui o apóstolo João está dizendo sobre 6 categorias ou 6 classes sociais, começando pelos reis, até todo escravo, todo livre, dizendo assim: é rei, é comandante, é general, é escravo, é livre, não interessa. Todos eles, sem exceção, sofrerão a ira de Deus, porque não confessaram o nome de Jesus. Essa é a importância de confessar o nome de Jesus e alcançar tão grande salvação. Agora entenda algo: vir à igreja não quer dizer que você é salvo. É uma evidência da salvação, pode ser. Existem pessoas que estão na igreja, mas não têm Cristo como Senhor. Existem pessoas que passaram pelo batismo, o batismo não salva, e deverá evidenciar a salvação. Cuidado. Existem pessoas achando que rituais e liturgias salvam, não salvam. Quem salva é uma pessoa, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E a salvação se dá a um momento em que você entrega a sua vida a Cristo, a Jesus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O salvo muda de vida, o salvo muda de vocabulário. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que caluniava não calunia mais. Muda, e é uma mudança de dentro para fora, produzida pelo Espírito Santo. Ele confessa pecados, ele se arrepende, ele se sente mal quando erra. O salvo é diferente, ele tem o Espírito Santo, ele é guiado por Deus. Vir ao culto não quer dizer salvação, ser batizado não quer dizer salvação, fazer algumas orações não quer dizer salvação. Cuidado, irmãos, para que ninguém engane vocês. A salvação é muito mais que isso, é uma entrega a Deus. É dizer a Deus: Senhor, a minha vida não é minha, ela é tua. Eu estou vivendo a vida que o Senhor gosta, que o Senhor quer.
ela glorifica o teu nome, ela exalta o teu nome. Eu só uso o Senhor ou sou seu servo? Como me relaciono com o Senhor? Porque esse grande e terrível dia assustará muitos irmãos. Porque Mateus capítulo 7, se não me falha a memória, lá pelo versículo 20, vê se acha aí, David, mais ou menos por aí, deve estar escrito assim: não é só aquele que diz, Senhor, Senhor, pode passar mais um. Não é só aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai lhes dizer abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a injustiça. Algumas pessoas acham que por profetizar, expulsar demônios e fazer milagres no nome de Jesus, acham que são salvas. Jesus vai dizer para ela, não te conheço. Não é porque você está fazendo coisa para mim que você é meu filho. Para ser meu filho tem que me confessar, tem que se submeter a mim como o Senhor, tem que crer no meu nome e tem que andar comigo, tem que ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Não é fazer coisa para Deus. Atividade na igreja e ativismo na igreja nunca salvou e nunca salvará uma pessoa sequer. Por isso é muito sério, irmãos. Mas o maior temor do pecador, vemos aqui no final, não é a morte. A Bíblia diz que esses homens se esconderam nas rochas, nas cavernas, nas fendas, e diziam aos montes, caiam sobre nós, e esconda-nos da face do Cordeiro, da ira de Deus. O maior medo de um pecador não é a morte, mas é a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, uma grande luz brilha para a igreja de Jesus. Ao mesmo tempo que as trevas do juízo vêm sobre uns, a luz gloriosa de Deus vem sobre outros. Ao mesmo tempo em que uns vão para o choro e o ranger de dentes, outros ouvirão, vinde benditos do meu Pai, e entre na alegria e no gozo do seu Senhor, que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Que decisão importante precisamos tomar. A quem servimos? Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor da nossa vida? Isso que João viu, não é que talvez aconteça. Jesus disse a João, vem João, sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Isso aqui não é uma possibilidade. Isso aqui é um fato. Por isso, precisamos, irmãos, fazer uma séria reflexão sobre que igreja nós somos. E eu creio que você é uma igreja salva e lavada pelo sangue de Jesus. E que você é um homem e uma mulher de Deus. E que Deus vai te usar muito para a glória dEle. Eu creio assim. E creio que muitos da sua casa e da sua família ouvirão da sua boca o Evangelho. Porque você recebeu o poder para ser testemunha de Deus. Recebeu o poder. A palavra de Deus diz isso. Não diz assim, recebereis curso de teologia para serem minhas testemunhas. Diz isso? Não. Recebereis um chamado para o louvor. Diz isso? Claro que não. Diz, recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e a promessa de Joel já se cumpriu, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ele está sobre nós. Já temos o poder. O que estamos fazendo com o poder que Deus nos deu? Que Deus nos ajude a sermos testemunhas que estão debaixo do altar dizendo, até quando, soberano Senhor? Até quando? Mas ao mesmo tempo dizendo, enquanto estou aqui, Senhor, usa-me para a tua glória, em nome de Jesus, amém.